Olá, crianças! Nossa atividade de hoje é no livro de História, das páginas 64 até a 69. Mas antes de eu explicar aqui essa primeira página, nessa semana nós temos duas datas muito importantes, que é o dia 21 de abril, que é comemorado, relembrado, né, o dia de Tiradentes. Ele foi uma pessoa muito importante na história, no qual ele lutou pela independência do Brasil, né, e ele foi morto, enforcado. E depois, no dia 22 de abril, né, nós temos também a comemoração da descoberta, né, do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, onde eles descobriram essa nova terra, que foi no dia 22 de abril. Para que vocês entendam toda essa história, nós vamos começar aqui com essa página 64, né, que fala sobre as grandes navegações, né? Como que, a partir de como que o Brasil foi descoberto, né? Então, vocês vão ler aqui que antes as pessoas... Os europeus, eles faziam, né, muitas navegações e eles iam, né, realmente ali da Europa e chegavam na África, na Ásia, né, porque eles tinham um pouco de medo de ir adiante, né? E para que eles faziam isso? Eles iam atrás de riquezas, de especiarias, de metais preciosos, né? E aí tem a explicação. Então, vocês vão ler esse texto aqui nessa página, né? Sobre as grandes navegações. Depois tem uma partezinha que fala sobre a viagem de Colombo, né? Quem foi, né? O Cristóvão Colombo. Então, tem um mapa aqui, né? Com a legenda. Tem as setinhas lá verde, vermelho, azul e laranja. Então, essas são todas as viagens que aconteceram por Bartolomeu Dias, por Cristóvão Colombo, pelo Vasco da Gama e pela viagem de Pedro Álvares Cabral. Então, lendo, né, esse texto, observando o mapa, vocês vão para a página a seguir para responder as questões referentes a esse texto. Na página 65 tem algumas questões. Então, a questão número 1, quais fatores moveram os europeus a buscar novas rotas ao Oriente pelo Atlântico? Então, vocês descobrem isso através do texto da página anterior. Número 2, leia o texto a seguir e depois responda as questões. Então, vocês vão ler esse pequeno texto. Tem 3 palavrinhas lá mais diferentes, que tem o glossário ao lado verde, que explica o que elas são. E aí, vocês vão responder as perguntas A e B referente a esse texto pequeno. Então, pergunta A, o que o texto descreve? Ou seja, o que o texto fala, ele descreve o quê? B, observe o mapa da página 64, aquele mapa, né, que a Pro falou para vocês, e releia o texto da página. É possível dizer que os navegadores superaram o medo? Por quê? E tem a última questão, a 3, né, que vocês vão ler. Como foi que Colombo chegou à América? Ele navegava a serviço de quem? Então, vocês respondam também essa pergunta. Na página a seguir, na 66, tem um novo texto que fala sobre nova visão do mundo, né, de mundo. Ou seja, esse texto fala sobre a chegada dos europeus na América, né, aqui no Brasil, né. Se vocês pegarem o mapa, vocês vão ver que a América tem 3 Américas. A América do Sul, a América Central e a América do Norte. Então, lendo esse texto, vocês vão conseguir responder as perguntas da página a seguir, da página 67. Na página 67 tem a questão 4. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Então, vocês estão vendo assim essa pintura, né? E aí, vocês vão responder as questões A, B e C. Quais grupos estão representados nesta imagem? B, o que os indígenas estão oferecendo aos espanhóis? C, em sua opinião, o que a cruz e a lança simbolizam? 5. Reúnam-se em grupo, no caso aí é com a sua família, né? Vocês consideram que a chegada de Colombo à América representou a descoberta do novo continente? Escreva suas conclusões e depois compartilhem com a turma, tá? Então, depois disso, nós vamos para as 2 últimas folhas do livro. Na página 68, explica sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral, ou seja, aquele, né, que descobriu o Brasil quando ele veio para cá.
Então, tem aqui a história de como que ele veio, e aí também tem um texto que fala sobre os nativos e portugueses, né? Ou seja, sobre os indígenas, né, que moravam aqui no Brasil antes dos portugueses chegarem aqui. Então, vocês também leiam esse texto para poder entender as questões da página seguinte, né, da página 69. Observe também essa imagem aí da Praia da Coroa Vermelha, né? De acordo com os historiadores, né, dizem que esse provavelmente é o lugar onde a esquadra de Cabral desembarcou, né, quando as caravelas, né, conseguiram e avistaram o Brasil, eles desembarcaram aí nessa praia que fica no estado da Bahia. Nessa página, nós temos a questão 6, que fala: observe a linha do tempo com os principais marcos das expedições portuguesas e as rotas marcadas no mapa abaixo. Então, ó, tem aí desde o ano de 1415, né, até dia 22 de abril de 1500. Então, a cada ano, ó, tem alguma coisa que aconteceu. Então, vocês vão visualizar isso e depois vão também ler esse mapa que fala sobre as expedições portuguesas durante as grandes navegações. Então, para isso, vocês vão preencher aqui essa pergunta com a bolinha vermelha. Preencha os quadros com os números de 1 a 6. Seguindo a ordem cronológica da chegada dos portugueses aos locais indicados no mapa. Então, ó, vocês vão ler ali a legenda que tem no mapa, ó, tem a linha verde, a linha azul, a linha vermelha, né? Então, de acordo aqui com o mapa, de acordo com a cronologia, né, a linha do tempo, vocês vão conseguir responder. Então, eles chegaram primeiro aonde? Em Açores, na Ilha da Madeira, em Cabo da Boa Esperança, na Índia, no Brasil ou em Ceuta? Então, vocês vão colocar do número 1 a 6 na ordem, né, que eles foram chegando primeiro. E, por fim, vocês vão responder a questão 7, que é quais trocas aconteceram entre os portugueses e indígenas no Brasil, nos primeiros contatos entre eles. Então, assim, o que aconteceu quando os portugueses chegaram no Brasil? Os índios ofereceram o que a eles e os portugueses, em troca, ofereceram o quê? Então, vocês respondam essa questão e espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre essa data importante do dia 22 de abril.